E no Papo Reto com o Profissional em Destaque, o assunto é empreendedorismo rural na agricultura familiar. Qual a importância? E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é o gerente de Produção Sustentável e Agricultura Familiar da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, Ricardo Carneiro. Seja bem-vindo à Urbana Caipira. É uma honra ter vocês aqui para trazer esclarecimentos sobre um assunto tão importante e também amplo, né? Um assunto muito amplo. Falar de empreendedorismo rural e agricultura familiar é bem abrangente, não é mesmo? Exatamente. A gente que agradece, Vanessa, estar presente aqui nesse programa para falar um pouco mais para esse público que muitas vezes acaba sendo esquecido nesse meio do agronegócio tão amplo, né? E falar um pouco da importância dos agricultores familiares também. E aqui, Ricardo, a gente fala de tudo um pouco, viu? A gente abre espaço para falar de assuntos do campo à cidade, literalmente. E trazer esclarecimentos, né, é sempre muito bom, né? E para falar de empreendedorismo rural, primeiramente, o que é empreendedorismo rural? É um mercado muito amplo quando a gente se trata de empreendedorismo, né? Principalmente na cidade quanto no campo, que abre vários leques de oportunidades, o campo ainda mais, porque a gente está se tratando de uma indústria a céu aberto. Então, tudo que permeia, desde semente, produção de semente, de máquinas, de alimento, de grãos, de ração para animais. Então, a gente permeia nesse rol de oportunidades, tecnologia, georreferenciamento, questões de satélite, de internet no campo. Então, assim, a gente permeia várias nichos de mercado que estão em ampla ascensão, em amplo desenvolvimento, e trazer um pouco mais dessa tecnologia para o homem do campo, e o homem do campo também trazer para a cidade o artesanato, as suas tradições. Então isso é um mercado muito grande, é difícil às vezes de falar sobre isso, mas a gente tá aqui justamente para tentar esclarecer as oportunidades que existem no campo, principalmente da agricultura familiar. Do campo que traz para a cidade, literalmente. E a cidade levando para o campo novas tecnologias, internet, né, que a gente já está tão acostumado aqui e que o campo às vezes necessita desse investimento, dessa atenção quanto às oportunidades que tem na cidade. Hoje é primordial, né, ter esse tipo de tecnologia, principalmente no mundo digital, no mundo que a gente vive, e o campo tem abraçado muito isso, né, é primordial ter todo esse acesso, né, uma vez que falar de empreendedorismo, no caso o empreendedorismo rural, como você disse, é uma cadeia produtiva muito ampla de vários segmentos, né, e que tem todo um mercado para ser explorado, não é mesmo? Com certeza. E a pandemia acelerou essas oportunidades também, que a gente percebe que o produtor rural, o agricultor familiar, cada vez mais se tornou mais engajado no mercado de comércio digital. A gente percebe que muitas das feiras foram paralisadas e eles tiveram que vender os seus produtos de alguma forma, seja por meio de WhatsApp, de deliveries. Então, assim, eles acabaram sendo um pouco forçados e agilizou esse processo de tecnificação do campo. Que demoraria um pouco mais, né? E esses produtores, para que eles possam se tornar empreendedores, como a gente falou, é uma cadeia produtiva muito ampla, de vários segmentos, né? Como que eles podem formalizar isso? O produtor em si, ele já é um empreendedor. O fato dele transformar a semente num produto, numa fruta, numa verdura, ele já é um empreendedor, porque isso aí é um processo produtivo. Mas o que a gente percebe é que existe uma lacuna muito grande na questão de capacitação desses produtores. E é por meio dessas capacitações, sejam por vários outras searas, né? Existe a Emater do próprio estado que pode prestar uma consultoria a esses produtores familiares, o Senar e outras consultorias particulares em si, para capacitar esse produtor, porque muitas vezes ele sabe produzir muito bem, mas às vezes, e não consegue comercializar como deveria. Então existe essas questões que o produtor ele é muito bom no que faz, na produção, mas às vezes
peca um pouco no pós-venda, na própria venda, e é outras pessoas que estão tomando o preço dele, não ele colocando o preço do seu produto no mercado. Na parte de gestão comercial, né? Exatamente, essa parte de gestão ainda está muito incipiente nesses agricultores familiares. A parte de estruturação da cadeia como um todo, formação de preço, levantamento de custos, gerenciamento de riscos. Então, assim, estão destravando muita coisa, muito conhecimento nessa área e o produtor tem que ir atrás. Na agricultura familiar, o empreendedorismo rural, como que é a situação hoje em dia? O que mudou? Como eu já falei anteriormente, a pandemia acabou acelerando grandes processos que muitas vezes iam demorar 5 ou 10 anos. A gente não sabe prever isso. Mas o fato dele se digitalizar, tornar-se digital, já foi um ganho muito grande para esses produtores. No entanto, a gente percebe uma lacuna muito grande na questão de gestão. A gestão ainda está um pouco incipiente, um pouco enraizado na tradição que eles herdaram dos familiares, dos pais, dos avós. Então, assim, a gente percebe uma dificuldade um pouco maior nessa questão de gestão de custos, gestão comercial, mas a gente sabe que eles são desbravadores, são persistentes e a gente acredita que por meio da gestão pode haver uma transformação ainda maior desses agricultores familiares. E o que é necessário para um negócio ser considerado da agricultura familiar? A agricultura familiar, os produtores da agricultura familiar, eles são os únicos que possuem lei própria. Existe uma lei que determina o que é ser da agricultura familiar. A Lei 11.326 de 2006, que consolida que o produtor rural ou a produtora rural que possui até 4 módulos rurais, esse módulo rural é variável de município para município, depende do tamanho do município, do poder econômico do município. Então, existe esse travamento legal e também que mais de 50% da renda desse produtor advenha da própria produção, da própria atividade rural, além da mão de obra, podendo contratar até um funcionário, mas grande parte da mão de obra tem que ser da própria família. E quais são as características do empreendedor rural atualmente? Atualmente, existem vários tipos de produtores rurais, da agricultura familiar em específico. Existem aqueles que se cooperam, têm cooperativas formalizadas e legalizadas da agricultura familiar, que também tem a chancela legal por ser da agricultura familiar, em sua maioria, pode se formalizar dessa forma, que é uma oportunidade muito grande, que a gente tem percebido que a alavancagem desses agricultores que estão associados ou cooperados em alguma instituição, eles possuem uma alavancagem muito maior em seu empreendimento. Mas também tem aqueles que trabalham com agricultura orgânica, que também é uma fatia de mercado muito exponencial hoje. Mas o que a gente mais percebe mesmo são aqueles pequenos negócios de hortaliças, alfaces, couves, para restaurantes e ceasas da região. E qual que é a importância do empreendedorismo rural para a agricultura familiar? Acreditamos que seja mais no intuito de melhora da qualidade de vida. O empreendedor da agricultura familiar, ele consegue administrar bem o tempo dele e acaba transformando o laço familiar e agregando também para a questão da sucessão familiar, que é uma das lacunas que o meio rural está preenchendo, mostrando o real valor que esse agricultor familiar tem, potenciais de turismo rural, artesanato, além dessas produções agrícolas e pecuárias que já existem. A agricultura familiar ela tem um papel muito importante, na vida de diversos brasileiros, espalhada aí pelos 4 cantos do país e também na economia do nosso país, podendo inclusive combater a pobreza no campo, não é mesmo? E o que você acha que falta para que esse produtor possa encarar a sua propriedade rural como um empreendimento?
acreditamos que seja grande parte depende do produtor. O Estado tem feito alguns programas sociais, tanto federal, estadual quanto municipal, que existem programas sociais que auxiliam na compra dos alimentos da agricultura familiar, seja para alimentação escolar, para alimentação de associações e centros de referência, né? Que é o repasse, o produtor produz, ele já entrega para um assistente social para fazer a entrega direta para a população vulnerável. Então existem esses programas que o próprio governo já chancela, a gente trata como se fosse uma garantia de compra. No entanto, ele vai ganhar dinheiro com a venda externa para os restaurantes, para a valorização do produto dele. E a gente acredita que através dessa valorização, desse quesito social, é uma garantia para que ele alavanque posteriormente de forma individual nos restaurantes, né, e na própria cidade. Essa é uma forma de incentivo para esse empreendedor rural, né? Tem mais alguma forma de incentivo, algum benefício que eles possam recorrer para que eles possam aumentar a produtividade? O Ministério da Agricultura, existem verbas disponíveis para o crédito rural. Dentre elas existem a segregação de pequenos, médios e grandes produtores com valores carimbados no recurso federal. E para o agricultor familiar existe o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que são taxas de juros subsidiadas pelo governo, bem menores que o da agricultura convencional, dos grandes e médios produtores. É uma das formas do produtor da agricultura familiar estar acessando essas linhas de crédito específicas e subsidiadas para alavancar o que já existe. Para iniciar a produção, essas linhas de crédito também são bastante atrativas para eles estarem transformando em agroindústria e também comprando insumos para a produção. Ricardo, a gente sabe que empreendedorismo rural, a agricultura familiar em si é um assunto muito amplo, é bom de falar, né? Traz desperta curiosidade e é por isso que a gente está trazendo todos esses esclarecimentos. A gente precisa finalizar. E eu quero deixar para você uma dica, na verdade uma dica não, a gente pode falar que seria um conselho para o nosso produtor rural, nosso empreendedor rural em relação a esse trabalho que ele que ele pode desenvolver na propriedade dele. Qual que é o conselho que você deixa para ele? Vamos falar assim. O maior conselho que acredito ser bastante útil é que ninguém cresce sozinho. Então, a forma mais rápida de se crescer é organizando parcerias, associações e cooperativas. Que busque conhecimento, porque através do conhecimento, da capacitação que vocês, agricultores familiares, irão adiante. E nada mais justo do que permanecer junto com os vizinhos, procurar as melhores formas. Muitas vezes existem diferenças de vizinhos mesmo, mas uma oportunidade, uma conversa com o vizinho, com um cooperado, com um associado, pode trazer um benefício gigantesco, ganho de oportunidades, de tempo e de melhoria para a própria atividade que o agricultor familiar esteja ou irá desempenhar. Benefício em comum, né? Exatamente. Ricardo, agradeço a sua participação. É sempre muito bom poder trazer aqui no nosso espaço, eu sempre brinco assim, o nosso cantinho da roça aqui na cidade, no Papo Reto com um Profissional em Destaque, esclarecimentos como esse, que além de trazer mais conhecimento, né, desperta também o interesse para buscar mais, como se diz, mais informação sobre diversas áreas, né? Agradeço a sua participação, a Secretaria de Agricultura do Estado por estar sempre junto aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre abertos para vocês, agricultores familiares, para vocês aqui do Papo Aberto. Papo Reto com Profissional em Destaque. Mas é do Urbana Caipira, é um quadro, né? Esse quadro, a gente destina ele para os especialistas, profissionais da área, para que eles possam trazer conhecimento, né? Um quadro de bastante relevância. E é justamente isso que a gente preconiza. A informação tem que chegar, né? Seja para um
um meio mais fácil que o produtor possa entender. E nada mais justo que essa oportunidade aqui da gente estar expondo o que a gente sabe, o conhecimento a gente tem que passar, não segurar. E a gente agradece a oportunidade aqui. Muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, já se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe a sua sugestão de assunto, o que você quer ver aqui, sua sugestão de pauta. Vai lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, segue a gente lá. Vai ser uma honra ter você junto com a gente. A gente vai ficando por aqui, até o próximo.